Bom dia, sétimo ano. A aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os afrodescendentes. Nós vimos lá na aula anterior que os afrodescendentes foram os negros que foram trazidos lá do continente africano para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Vamos ver lá no mapa. Pedi para vocês fazerem desenho desse mapa na última aula. O que a gente consegue analisar nesse mapa? Que foram trazidos negros para trabalhar aqui no Brasil como escravo de vários lugares lá do continente africano, né? Foram trazidos afrodescendentes do continente africano para Belém, para São Luís, para Recife, para Salvador, para o Rio de Janeiro e para vários outros lugares do Brasil. Esses afrodescendentes, eles eram comprados, né? E eles vinham nos navios negreiros para trabalhar aqui no Brasil, na produção de cana-de-açúcar, de café, enfim, para trabalhar nas produções rurais aqui no Brasil. E no caso das mulheres também, às vezes trabalhava na casa das senhoras brancas. Então, o que a gente vai falar sobre esses afrodescendentes na aula de hoje? Nós vimos, né, que esses afrodescendentes eles eram trazidos, a viagem era cansativa, eles eram maltratados, a carga horária era muito sofrida, né, eles não tinham direito nenhum, eles eram tratados como mercadorias. Né? Nós vimos que esses escravos, esses negros, esses afrodescendentes, eles eram muito maltratados, né? Quando eles chegavam. Por quê? Porque eles eram tratados como se fossem somente mercadorias. Eles tinham que dar lucro para os seus patrões. Né? Eles não eram considerados seres humanos como os brancos. Simplesmente pela cor da pele, né? Eles eram considerados somente mercadorias que tinham que dar lucro para os seus donos. Então, esses escravos, né, esses afrodescendentes, eles começam a chegar aqui no Brasil por volta do século XVI, depois de 1501, depois que o rei de Portugal ele começou a explorar o Brasil, né, começou a trazer esses escravos, e esses escravos eles foram vindo desde o século XVI até o século XIX. Então, eles foram trazidos lá do continente africano para o Brasil desde 1501 aproximadamente até 1845, 1800, século XVIII, até o final do século XVIII. Foram trazidos muitos desses negros, né, do continente africano para trabalhar no Brasil. Então, de 1501 até 1845, não tinha nenhuma lei a favor do escravo. Então, desde quando eles chegaram no Brasil até 1845, eles não tinham nenhuma lei mesmo que protegesse eles. Eles podiam ser tratados como mercadoria, eles podiam ser maltratados, eles podiam ser torturados, eles podiam trabalhar a quantidade de hora que os seus donos achassem, né, que cabiam a eles. Eles podiam ter somente 2 refeições. Então, assim, ninguém olhava pelo escravo, ninguém via o escravo como um ser humano, né? Eles viam somente como mercadoria, então não tinha nenhuma lei a favor do escravo. Aí, em 1845, começa a mudar os olhares sobre a escravidão. Então, em 1845, vai surgir uma lei, né, que vai começar a ter um movimento a favor do fim da escravidão aqui no Brasil. Qual que é essa lei? Em 1845 foi estabelecida a Lei Bioarding. O que essa lei ela traz para a gente? Nessa lei, os ingleses eles proibiam o fluxo dos navios negreiros para o continente americano. Então, essa lei, os ingleses, no caso a Inglaterra, ela proíbe o fluxo dos navios negreiros para o continente americano. Então, ela proíbe a vinda, né, de navios negreiros para o continente americano. A Inglaterra, com a lei Bioarding, ela vai proibir a vinda dos navios negreiros trazendo esses escravos para o continente americano. Então, foi a primeira lei que vai começar a dar início a um movimento para o fim da escravidão. Por que a Inglaterra ela fez isso? Né? Por que a Inglaterra ela cria a lei Bioarding proibindo o fluxo dos navios negreiros? Porque a Inglaterra era a maior potência
potência marítima na época. A Inglaterra ela dominava os navios e a navegação. Então a Inglaterra ela conhecia as melhores técnicas de navegação, tinha os melhores navios, né, para fazer as viagens, para buscar as mercadorias, para comercializar. Então a Inglaterra dominava os navios e a navegação, sendo assim, ela tinha autoridade, né, nos oceanos, nos mares, ela tinha autoridade sobre os outros países, porque ela controlava a navegação ali nos mares, né? Então, por isso que a Inglaterra tinha autonomia para proibir o tráfico desses navios negreiros para os continentes, porque ela dominava a técnica de navegação, tinha os melhores navios, tinha as melhores técnicas. Então, por isso que a Inglaterra ela cria a Lei Bill Warden. Será que é só por isso? Será que é só porque a Inglaterra ela controlava as técnicas de navegação? Não, tinha um outro motivo também que favorecia a Inglaterra o fim da escravidão. A Inglaterra ela estava investindo em indústria. Então, eles estavam investindo na produção de mercadoria. Então, a Inglaterra ela estava deixando de investir lá no meio rural, né, na roça, nas plantações, para investir nas indústrias na cidade, para investir em industrialização, criando fábricas. A partir do momento que o lugar ele cria fábrica, ele cria indústria, vai precisar de pessoas para trabalhar e pessoas para comprar aquelas mercadorias, precisa de um mercado consumidor. E se existir escravo, né, não vai ter muita gente para comprar aquelas mercadorias. Então a Inglaterra pensava em um mercado consumidor, onde esses escravos eles poderiam ser libertos, trabalhar, ganhar salário e com esse salário comprar as mercadorias que as fábricas estão produzindo. E com isso, os grandes comerciantes iam só crescendo. Então, por isso que a Inglaterra ela começa a dar os primeiros passos para o fim da escravidão, por causa do interesse econômico. A Inglaterra queria crescer na industrialização e ela via o fim da escravidão como um interesse econômico, né? Onde os escravos vão passar a ganhar o dinheiro e a gastar esse dinheiro fazendo crescer o mercado consumidor. E a Inglaterra vai começar a levar essas ideias para outros países para chegar ao fim da escravidão. Mas será que aqui no Brasil era vantajoso o fim da escravidão? Não, né? Aqui no Brasil não era vantajoso. Por quê? Aqui eles não estavam interessados em industrialização no momento. Eles estavam ganhando dinheiro no meio rural, né? Tinha os grandes donos de escravos, os donos dos engenhos da cana-de-açúcar, onde eles ganhavam dinheiro na produção da cana para fabricar o açúcar, na produção do café. Então, para o Brasil não era vantajoso o fim da escravidão. Por isso que o Brasil vai demorar um tempinho a mais, né? O Brasil ele vai ser pressionado pela Inglaterra e por outros países a pôr fim na escravidão, mas vai aguentar por um bom tempo, porque os grandes cafeicultores, os donos das plantações de cana-de-açúcar, os donos dos escravos, eles não tinham interesse nessa época em industrializar o Brasil, porque eles eram muito ricos nessa questão de trabalhar no meio rural, e os escravos trabalhavam, eles não pagavam salário, então para eles não era vantajoso o fim da escravidão no Brasil. Então, gente, voltando a falar da Inglaterra, eles precisavam de mão de obra para trabalhar e de pessoas para comprar, né? A escravidão para os ingleses não estava sendo interessante, então precisava dar um jeito de mudar esse cenário, né? Por isso que eles criaram a Lei Bill Warden. Espero que tenha ficado claro para vocês a Lei Bill Warden. Vou falar para vocês de uma outra lei agora, né? A Lei de 1850, a Lei do ano de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. O que essa Lei Eusébio de Queiroz ela trouxe para nós? Ela proibia o tráfico de navio negreiro para o Brasil. Então, a Lei Eusébio de Queiroz vai proibir em 1850 a vinda de escravos, né, nos navios negreiros lá do continente africano para o Brasil. Então, em 1850, com essa Lei Eusébio de Queiroz, vai ser proibido definitivamente a vinda dos navios negreiros para o Brasil. Se pegasse esses navios negreiros vindo para o Brasil, né, dava ruim. Então, a Lei Eusébio de Queiroz vai ser isso, proibir definitivamente o tráfico de navios negreiros para o Brasil. Outra lei, 1871.
vai ser criado a lei do ventre livre. O que essa lei do ventre livre ela vai estar dizendo? A lei do ventre livre vai dizer que a partir do ano de 1871, qualquer criança que nascer filho de escravo será livre. Então, a partir de 1871, com a lei do ventre livre, qualquer criança filho de escravo que nascesse seria livre e não escravo mais. Mas assim, vou dar a minha opinião. Essa lei do ventre livre, eu acho que não foi aplicada totalmente, porque nessa época as crianças eram para nascer, se fosse para seguir a lei, as crianças nasceriam livres. Só que no caso, essas crianças ficavam sobre custódia, sobre a responsabilidade dos donos, né, dos seus pais ou da sua mãe, até elas completarem 21 anos de idade. Então eles não colocaram essa lei na prática, né? No caso seria que as crianças nascessem livres já. Mas no caso eles só deixavam essas crianças livres depois dos 21 anos de idade. Até os 21 anos de idade, os donos, né, dos seus pais eram donos dessas crianças ainda. Então assim foi a lei do ventre livre. Outra lei, 1888, Lei Áurea. O que será que foi a Lei Áurea, né? Lei Áurea foi muito importante, guarda aí na cabecinha de vocês que essa lei cai muito em vestibular, concurso que vocês forem fazer. Então, a Lei Áurea foi importantíssima para o Brasil. A Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel era filha do Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele estava fazendo uma viagem para outro país e a Princesa Isabel, que era filha dele, ficou responsável, né, pelas autoridades para dar as ordens aqui no Brasil. Então ela, nessa época que o pai dela vai estar viajando, ela assinou a Lei Áurea, que pôs fim na escravidão, libertou os escravos definitivamente no Brasil. Então a Lei Áurea é a lei que vai libertar os escravos definitivamente no Brasil, assinada pela Princesa Isabel em 1888. A Princesa Isabel, ela assinou essa Lei Áurea porque ela era uma princesa boazinha e tinha dó dos escravos? Não, ela assinou a Lei Áurea porque ela já estava sendo pressionada, né? O Brasil estava sendo pressionado por outros países. A maioria dos países da América do Sul já tinha acabado com a escravidão. O Brasil estava sendo pressionado pela Inglaterra, né, para pôr fim na escravidão. Então, vários países já tinham abolido a escravidão, tinha acabado com a escravidão, e o Brasil ainda não tinha acabado com a escravidão. Então, a Princesa Isabel, ela foi pressionada, né, por outros países, foi pressionada por movimentos, por pessoas que lutavam para o fim da escravidão. Ela não teve outra opção, né? Nesse momento, ela teve que assinar a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea 1888 pôs fim na escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. Por que o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão? Porque os donos, né, dos engenhos, das canas-de-açúcar, das plantações de café, eles estavam lucrando muito, né, com os escravos. Eles não pagavam salário para esses escravos, eles ganhavam em cima do trabalho desses escravos. Então, para eles não era vantajoso pôr fim na escravidão. Para eles era vantajoso continuar com o trabalho escravos e não precisar pagar salários. Eles só lucravam com isso a partir do momento que eles tratavam o escravo como mercadoria. Eles só viam lucro. Por isso que o Brasil foi enrolando, até não ter outra opção, né? Chegou em 1888, não teve por onde fugir. A Princesa Isabel assina o fim da escravidão no Brasil, tá? Então, o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão, a acabar com a escravidão. O último país do mundo a acabar com a escravidão foi a Arábia Saudita, né? Aí já é título de curiosidade para vocês. A Arábia Saudita, ela vai acabar com a escravidão em 1962. Mas voltando a falar da escravidão no Brasil, o que vai acontecer com esses negros depois que acabou a escravidão, depois de 1888? Será que eles vão ser empregados nas fazendas? Será que os donos das fazendas, né, os seus donos, vamos se dizer, vai pagar salário para eles? Não, gente, isso não aconteceu aqui no Brasil, né? Em outros países, chegou a acontecer sim de esses negros, eles ganharem salários dos seus donos, né? E continuar trabalhando. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil,
Brasil, os donos desses negros, eles preferiram trazer italianos, trazer pessoas de outros países para trabalhar nas plantações de café, de cana-de-açúcar e deixar os negros se virarem. Então esses escravos, eles tiveram que dar um jeito para não morrer de fome, né? Claro que teve muitos que morreram de fome, sim, outros procuraram outra forma para sobreviver, mas os seus donos não empregaram a maioria desses negros, deixaram eles se virarem, preferiram trazer pessoas de outros lugares, né, de outros países para trabalhar aqui no Brasil e não dar oportunidades para esses negros. Por quê? Talvez porque eles eram racistas, talvez porque ficou com raiva desses negros, não queriam pagar salário, só que a maioria dos donos não ficaram com esses negros pagando salário, tá? Então foi assim que aconteceu com o fim da escravidão aqui no Brasil. Esses negros tiveram que se virar para sobreviver, não tiveram a ajuda dos seus donos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quilombolas. Quem foram os quilombolas, né? Qual que é a definição de quilombolas? O que são quilombolas? Quilombolas são quilombos, né? Vamos falar dos quilombos primeiro para a gente poder entender os quilombolas. Quilombos são os locais de refúgio dos escravos africanos. Esses quilombos eram formados em lugares que os negros eles conseguiam chegar e não eram achados por seus donos. Então os quilombos eram os lugares onde os negros eles conseguiam fugir lá dos seus donos, lugares fechados no meio da mata, onde ninguém conhecia, só eles conheciam e conseguiam chegar. Lá eles faziam suas armadilhas, né, para os senhores brancos não conseguir chegar até lá, e formavam esses quilombos e ficavam com suas famílias, né? Nesses lugares eles praticavam os seus rituais africanos, as suas religiões. Lá eles treinavam a capoeira, que era aquela luta, né, que tem até hoje, que não se sabe se é uma luta ou se é uma dança, né, que veio deles, dos escravos, baseado nos movimentos dos animais. Então lá nos quilombos eles treinavam a capoeira, eles viviam em paz, né, com a sua família, onde os donos brancos eles não conseguiam chegar para pegar os negros. Então, quilombos eram os lugares onde os negros que fugiam dos donos brancos, onde eles conseguiam ficar tranquilamente, vamos se dizer, e criavam suas famílias, né, e viviam lá em paz. O que mais que a gente pode falar sobre os quilombos? Lá eles, eu já falei para vocês, né? Lá eles praticavam suas religiões, seus costumes, suas tradições. Então, com o fim da escravidão, eles continuaram morando nesses quilombos. Mesmo depois, com o fim da escravidão, os quilombos continuaram a existir, né? Aqui no Brasil, nós temos várias terras quilombolas espalhadas pelo Brasil inteiro. Existem vários quilombos espalhados por todo o Brasil. O mais conhecido é o quilombo de Palmares, que fica entre Alagoas e Sergipe. Esse quilombo ele é bem conhecido porque ele chegou a abrigar 30 mil escravos, né, fugidos dos seus donos, e ficou conhecido também pelo Zumbi dos Palmares, que foi o líder deles, né, foi o líder que brigou muito pelas liberdades, né, do seu povo, onde eles viviam lá nesse quilombo com o líder Zumbi e viviam em paz. Explicando aqui mais claro para vocês, para ficar bem claro mesmo o que é quilombo e o que é quilombola, então vamos lá. Quilombo é o lugar onde o escravo negro que fugia do seu dono, ele ia morar, né? Esses quilombos eram um lugar muito longe, no meio da mata, onde eles conseguiam chegar e ficavam, né? Não era fácil de chegar dos escravos, fugir dos seus donos e ir para esses quilombos, mas os que conseguiam ficar no quilombo não era chato. Tá? Quilombolas. O que são quilombolas? É o nome que as pessoas que moram no quilombo têm. Então, quilombo é o lugar onde os escravos que fugiam dos seus donos moravam, e os quilombolas é o nome que as pessoas moram nesse lugar, levam até hoje. Né? Quilombo é o lugar e quilombolas é o nome das pessoas. Esses quilombos existem até hoje. Atualmente no Brasil existem vários territórios quilombolas. Como essas terras quilombolas, quem são os donos?
Vamos ver como que são essas terras quilombolas e quem são os donos dessas terras. Os quilombolas, eles não têm direitos reservados sobre a terra que eles moram. Então, diferente dos índios, né, os índios eles têm, nós vimos, né, quando a gente estava falando dos índios, que os índios eles têm direito sobre o território, embora eles brigam, né, também pelo direito, eles têm direito sobre a terra. Os quilombolas, eles não têm os mesmos direitos sobre a terra. Vamos ver como que funciona, como que é o direito dessas terras quilombolas, quem defende o direito dos quilombolas. O INCRA, que decide sobre as terras quilombolas. O INCRA, o que é o INCRA? O INCRA ele é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Brasileira. Então, quem decide sobre as terras quilombolas é o INCRA, que é um órgão lá do governo. Quando os quilombolas conseguem, junto com o INCRA, o título da terra, essas terras são tituladas e os quilombolas eles podem usufruir dessa terra, tá? Quilombos titulados no Brasil. A gente tem alguns quilombos que são titulados no Brasil, onde esses quilombolas eles podem usufruir sobre a terra, plantar, morar, né, trabalhar nessa terra. Então, assim, os lugares que tem mais terras quilombolas já tituladas é no Pará e no Maranhão. Mas nós vamos analisar aqui no mapa, na apostila de vocês, para ficar mais claro, tá? Vou pegar um mapinha aqui para a gente analisar junto. Agora a gente vai analisar os mapinhas que tem aqui na apostila de vocês. A gente tem o mapa de 2014 e os de 2015. Vamos começar analisando o mapa de 2014. O que esse mapa de 2014 traz pra gente? O título do mapa: Terras quilombolas tituladas e em processo no INCRA. Então, aqui tá trazendo pra gente as terras que já são tituladas. Essas terras que são tituladas são as terras que os quilombolas eles usufruem sobre elas, onde eles moram, plantam e trabalham nessa terra, tá? Então vamos ver na legenda como que tá esse território quilombola. A bolinha verde, o que essa bolinha verde ela traz pra gente? As terras quilombolas tituladas. Quantos territórios quilombolas tem titulado no Brasil? 140, né? A gente vai analisar essas bolinhas verdes aqui, ó. Tem 140 territórios quilombolas já titulados no Brasil. A bolinha vermelha, o que traz pra gente? As terras quilombolas em processo de título. Então, essas terras que estão aqui na bolinha vermelha, nas bolinhas vermelhas, ainda estão em processo de títulos. O INCRA ainda está analisando se os quilombolas eles têm direito de usufruir essa terra ou não. Então, dá pra gente ver que tem vários territórios sendo analisado, né, espalhado pelo Brasil inteiro. Qual o número que está trazendo pra gente? Tem 1.462 territórios quilombolas sendo analisado pelo INCRA ainda para ver a questão dos títulos, né? Esse é o mapa de 2014. Vamos analisar agora o de 2015. Qual que é o título? Terras quilombolas e em processo no INCRA são as terras quilombolas tituladas e as que estão em processo no INCRA, né? Então, o que está trazendo para a gente aqui? Para mim é a bolinha rosa, não sei que cor que vocês estão enxergando aí na legenda. Essa bolinha rosa da legenda são as terras tituladas, as que já estão tituladas, que os quilombolas já usufruem sobre elas. São 163, né, que está trazendo para a gente aqui na legenda. A bolinha azul são as terras quilombolas que ainda estão em processo de títulos, né, que eles ainda não foi aprovado a questão deles usufruírem a terra. Está sendo analisado pelo INCRA. Quantos territórios tem espalhado pelo Brasil? Se tratando de 2015, são 1.514 territórios sendo analisados, né? Então, analisando, vamos pegar o mapa de 2015. Os estados com o maior número de terras quilombolas em 2015. Quais são os estados com o maior número de terras quilombolas no Brasil em 2015? São os estados do Pará e Maranhão, né? Estados do Pará e os estados do Maranhão. São os dois estados com maior número de terras quilombolas. Se a gente for olhar nos dois mapas, 2014
e 2015, os estados que houve o maior número de titulação de terras quilombolas foram Pará, Maranhão e Bahia, tá? Aí analisando os dois mapas. Então, gente, voltando aqui sobre a aula, hoje nós falamos um pouco sobre os direitos, né, que os negros eles conseguiram com o passar do tempo, o fim da escravidão no Brasil e falamos um pouco sobre os quilombolas, os territórios quilombolas. Espero que tenha ficado claro para vocês a aula. O que vocês não entenderam, pode me perguntar. Estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. E por hoje é só. Abraços. Até a próxima.